Olá, jovens! Sejam bem-vindos a mais um Pod Central Jovem. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Paloma Arias. E, bom, vou deixar ela se apresentar um pouquinho para vocês. Então, olá pessoal, meu nome é Paloma, eu tenho 27 anos, atualmente eu sou uma doutoranda em farmacologia, da minha graduação eu fiz farmácia e hoje eu tô aqui para compartilhar um pouco para vocês a minha experiência durante o podcast. Muito bom. Paloma, você é membro da Igreja de Jesus Cristo? Sim. Que legal. E com quantos anos você conheceu a igreja? Como que a sua família conheceu a igreja? Então, foram os meus pais que se converteram, né? Eles que conheceram a igreja primeiro. Foi muito através da influência positiva dos meus tios, por parte de mãe, que se batizaram primeiro. E então eles, né, compartilharam o evangelho com a minha família. E então meus pais lá em 1989, eles se batizaram. Minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, que se chama Pamela. E ela... Pamela, Sim. Acho que não tiveram muita criatividade. Mas... Então, minha irmã era bebezinha e eles se batizaram. E no início, meu pai foi um pouco relutante, assim. Minha mãe que tava mais ali querendo se batizar mesmo. Mas ele sempre conta que ele foi muito bem recebido pelo bispo e pelo presidente do quórum na época. E isso fez ele ficar, né? Então ele teve realmente uma mudança ali de coração. E então, né, desde então eles ficaram firmes na igreja. Eles se selaram em 1994 no Templo de São Paulo. Até então era o único templo no Brasil. Então, eu esqueci de falar, mas eu sou natural de Fortaleza. Então, eles tiveram que fazer toda a viagem de ônibus. Então foi... Muitas horas. Muitas horas. E, enfim, mas eles se selaram e em 1996 eu nasci, né? Já dentro do convênio, do selamento. E desde então eu passei por todas as etapas na igreja, né? Primária, moças, seminário, instituto, sociedade de socorro, tudo que tinha pra fazer eu fui fazendo. E assim, eu acho que uma coisa que talvez alguns membros que têm uma minha idade, que também nasceram do convênio, também passem por isso, que muitas vezes a gente vive muito pela influência dos nossos pais, né? E não isso de uma forma ruim, afinal de contas eles são responsáveis por nós, né? E então eu acho que por muito tempo aquilo era muito normal pra mim, aquela rotina de ir pra igreja, participar das atividades e tudo mais. E eu acho que eu demorei até um pouco pra sentir, nossa, eu realmente tenho um testemunho da igreja, sabe? Acho que foi mais ou menos isso, minha... Muito bom. Obrigada por compartilhar como que você conheceu a igreja, como foi o processo, né, da sua família para conhecer o evangelho. E você foi muito abençoada porque já nasceu no convênio, mas como você mencionou, né, tem toda uma caminhada de quem já nasceu no convênio, já conheceu o evangelho desde pequenininho, para realmente trilhar o seu próprio caminho dentro da igreja, né? E não ficar na sombra dos nossos pais. Mas eu queria te agradecer pela sua presença aqui no podcast e também agradecer porque você gostaria de compartilhar um pouco mais sobre a sua história aqui conosco, né? E você comentou então que foi um pouco difícil para você conseguir desenvolver esse testemunho. Em que momento você sente que você teve um testemunho do Evangelho, da Igreja de Jesus Cristo, um testemunho de Jesus Cristo, um testemunho sobre Joseph Smith, por exemplo? Como eu comentei, né, eu acho que eu até demorei um pouco, porque às vezes eu olhava para os jovens da minha idade e eu via, nossa, ele tem um testemunho tão forte, e eu, não sei, eu tô vivendo aqui, eu sei que é certo, mas eu não tinha um real testemunho, tipo, eu sei, sabe, aquele sentimento. E eu lembro muito claramente que foi num acampamento dos jovens. Inclusive, gente, sempre participei dos acampamentos. Assim, por mais que você não esteja com vontade, o Espírito vai te tocar de alguma forma. E eu tava participando desse acampamento, acho que foi em 2013. Eu tinha 16 anos. E na época, né, tinha acabado o FSY meu, que tinha acabado de começar no Brasil, ainda era IFY. Legal. E então, naquela época,
a minha estaca, eles fizeram um acampamento no formato FSY, mas não foi realmente um FSY, né? E então, nesse acampamento, eu lembro que foi uma experiência muito, assim, marcante. Eu realmente senti cheia do Espírito. Foi muito espiritual o acampamento. Teve até um jovem que ele não era membro e ele decidiu se batizar lá no acampamento e pediram a autorização do presidente de missão, presidente sediário, não sei exatamente, mas eles até fizeram o batismo dele lá no próprio acampamento. Tinha uma piscina lá, então eles, né, fizeram. E, assim, foi uma atividade muito legal, porque todos os jovens ali, de alguma forma, contribuíram para que aquele jovem pudesse tomar uma decisão tão importante. E, então, eu lembro que realmente eu me senti, assim, cheia do Espírito, e eu senti, realmente, eu não posso negar as coisas que eu conheço, que eu vim aprendendo até aqui, e as coisas que eu tenho visto, né? Então, aquilo me deu um sentimento de paz, assim, e o coração ficou cheio de alegria por estar vivendo aquilo. Então, pra mim, aquele momento foi um momento que eu marquei, assim, na minha história e eu falei, aqui eu tenho meu testemunho. E lógico que eu tenho outras experiências, né, assim, que vai fortalecendo, porque a gente precisa fortalecer o nosso testemunho. Mas aquele momento foi bem crucial pra mim. Foi quando você se deu conta de que realmente era aquilo que você tinha que fazer mesmo, era aquela doutrina que você precisava seguir, né? Sim. Que é a doutrina de Cristo, afinal, né? Então, nós precisamos seguir a doutrina de Cristo. Quantos anos você tinha naquela época, mais ou menos? Eu recém tinha feito 16 anos. Ah, legal. Foi mais ou menos na mesma idade que eu tive meu testemunho, assim. Eu tive um pouquinho só mais pra frente, com 18. Viu? É que os adolescentes passam por muita coisa, muita influência que você tem, né? Sim. Até você entender que você precisa fazer as coisas por você mesmo, às vezes demora um pouquinho pra enganchar. Isso é legal. Mas realmente isso que você falou dos acampamentos é uma verdade. Eu amo os acampamentos dos jovens, eu amava. O primeiro FSY que eu fui foi o FSY que eu tive o meu testemunho aflorando assim, falando, nossa, eu gosto da igreja, né? Eu acho que eu preciso buscar um testemunho bem forte. Eu tinha 14 anos. E foi quando eu comecei a fazer, na época, que existia, que era o Progresso Pessoal. Uhum. E foi muito bom. E aí com 18 anos completei e hoje eu tô firme aqui. Legal. Gostei muito de saber como que foi essa sua experiência de ter esse testemunho. E eu acredito que você teve muitas outras experiências ao longo da sua vida. Sei que você vai ter muitas outras mais. E como jovens, nós temos uma cultura dentro da Igreja de Jesus Cristo, que é quando você completa as mulheres 19 anos e os homens 18 anos, todo mundo tem aquela expectativa de que você vai servir uma missão. Vai ser missionário, vai pregar o evangelho, vai ter aquela expectativa de abrir o seu chamado missionário para saber onde você vai servir e tal. E muitos dos jovens sonham com isso, né? Mas tem muitos jovens que talvez não tenham esse desejo tão forte no coração. Ou talvez chegue no momento de tomar a decisão, fique em dúvida. Principalmente as moças, porque para os rapazes é um mandamento. Os rapazes praticamente já sabem que eles vão para a missão. Sim. Mas as moças, elas têm essa oportunidade de tomar essa decisão. Né, de, é um convite, eu posso servir uma missão, mas eu posso não servir também, e tá tudo bem. Então, seus pais tinham essa expectativa sobre você, sua família? Na verdade, não. Minha família, não. Eu acho que durante a minha adolescência ali, nunca foi algo que eu realmente cogitei fazer. Até porque na época, o tempo de... Quando eu era mais nova, assim, mais jovenzinha mesmo, a idade para as moças de irem para a missão era 21 anos. E foi até em 2012, se eu não me engano, que o profeta Monson anunciou que teria uma redução na idade para as moças e para os rapazes, né? Os rapazes seria a partir de 18 anos e as moças a partir de 19 anos. E, assim, da minha família ninguém colocou expectativa, eu acho que você deveria servir missão e tudo mais. Não, mas nessa época que teve o anúncio, né, teve um boom, assim, de mulheres, de moças, mandando o seu chamado missionário, né? Eu acho que, assim, comparando com os homens, era quase metade dos chamados enviados eram de mulheres. Ficaram muito animadas. Ficaram muito animadas, de fato. E eu acho que houve meio que uma pressão mais
social mesmo, assim, das pessoas da igreja, das próprias moças, até dos próprios rapazes. Eu ouvi muito de alguns rapazes, isso nos anos seguintes, né? De alguns rapazes, tipo, eu só quero casar se for com uma missionária retornada. E tipo, ok, você tem o direito de escolher com quem você vai se relacionar, mas, assim, não é um mandamento para nós. Eu acho que isso não diminui o nosso caráter, o nosso valor perante ninguém. E então nessa época, até nesse acampamento, né, eu tava tipo, nossa, uma pessoa se batizou, eu posso fazer isso na vida de alguém e tal. E aí teve acho que algum dos consultores lá, tipo, perguntou, quem quer servir uma missão? E eu vi todas as minhas amigas levantando, eu quero servir missão, quero servir missão. E eu falei, eu acho que eu vou servir missão também. Mas eu acho que... Por influência. Mas, sim, exatamente. Eu acho que foi muito mais por um sentimento do próprio ambiente ali, das pessoas ao meu redor dizendo que iam, que era uma coisa muito legal e tal. E é muito legal. E... Então, por muito tempo eu fiquei falando, eu vou pra missão, vou pra missão. E eu lembro que até minha irmã às vezes comentava, mas eu acho que não tem nada a ver com você. Ela já sabia. E minha mãe até também ficou um pouco assim, nossa... Porque eu sou a caçula, né? Então ela ficou tipo, eu vou ter que... Acho que ela não contava com isso, visto que ela teve 2 filhas, né? Eu acho que se ela tivesse tido um filho homem, ela ia estar um pouco mais preparada. Mas por muitos anos eu fiquei com essa expectativa, eu vou servir missão e tal. Mas quando o tempo foi passando, eu fui pensando, acho que não, acho que eu não queria mesmo, acho que eu não tinha o desejo genuíno de eu quero ser uma missionária. Eu tenho um desejo de realmente ajudar as pessoas e de compartilhar o evangelho da minha maneira, mas não de ser uma missionária de tempo integral. Mas as coisas meio que foram se encaminhando pro lado contrário, né? Eu, assim, no final da minha adolescência, né, e começo da minha vida adulta, que seria mais ou menos ali o período que eu mandaria o meu chamado, tiveram alguns, diria, empecilhos, né? Pra servir uma missão? Tá. Eu achei que assim que eu terminasse o 3º ano, eu ia entrar numa universidade. Porque eu tinha muita expectativa de, tipo, se eu fosse pra missão, eu queria já ir com a universidade aqui no Brasil, já meio que trancada, pra eu voltar e ter alguma coisa segura, sabe? Tinha muito medo de ir e voltar meio, não sei o que é que eu quero da vida. Então eu pensei que isso fosse acontecer. Só que quando eu cheguei no 3º ano, na verdade é uma história bem engraçada, porque na época você podia fazer... Durante o seu 2º ano do ensino médio, você poderia fazer o Enem e você poderia entrar, contanto que você conseguisse o seu certificado de conclusão do ensino médio. Sim. E eu fiz durante o meu 2º ano, no final do meu 2º ano do ensino médio, e eu passei em farmácia na Universidade Federal do Ceará, que era o que eu queria. E eu fiquei super animada. E eu entrei em contato com a escola e falei e tudo mais. E eles falaram, olha, você vai ter que fazer uma prova pra você... Uma prova de nivelamento pra que a escola possa emitir o certificado, né? E aí eu fiz a prova e eu não passei. Nossa, eu fiquei muito frustrada. Nossa, mas eu vou perder tanto tempo da minha vida, eu poderia estar na universidade já e tudo mais. Beleza, fui fazer o 3º ano do ensino médio. Eu acho que eu carreguei tanto aquele sentimento de frustração que eu não me dediquei tanto às coisas. Eu fiquei muito chateada com a escola, eu colocava a culpa na escola, a escola não estava bem preparada e tudo mais. Então, quando eu fiz o Enem de novo no final do 3º ano, eu acabei não passando, não entrando. E aí eu fiquei mais frustrada, né? Mas tudo bem. Aí eu fiz um cursinho. E aí, realmente, eu me dediquei, né? E eu fiz, no final do cursinho, eu fiz o Enem de novo e eu entrei pro que eu queria. E foi até um período um pouco, assim... Não diria complicado entre eu e a minha família, mas os meus pais queriam que eu cursasse administração, porque a gente tem um negócio de família, né? Então eles queriam que eu fizesse essa graduação para que eu pudesse meio que assumir no futuro. Mas eu nunca senti desejo de fazer administração, apesar de que eu sei que eu tenho até uma certa facilidade, assim, para gerir algumas coisas. Eu sempre gostei mais dessa área de biológicas, de química. Então eu busquei realmente fazer a área de farmácia, mas eu sempre deixei aquela
aquele lado ali da administração meio que... No segundo plano. No segundo plano ali. Tá dormente aqui, mas uma hora eu vou usar. Então, eu fiz, né? Entrei na universidade e aí fui indo. E aí, logo no ano seguinte que eu comecei a universidade, eu já entrei na iniciação científica, que é um programa que é bem comum para quem quer, né, entrar nessa área mesmo acadêmica. E eu também entrei no movimento Empresa Júnior, que aí foi onde realmente eu adquiri algumas habilidades de administração que os meus pais queriam, né? E é um movimento muito legal, assim, não sei se todo mundo conhece, mas eu acho que quem está na graduação procure saber se tem na sua universidade, se não você pode ser um fundador de uma empresa júnior. E é um movimento bem legal que realmente visa capacitar e dar educação para aquelas pessoas que estão buscando, né? Uma pergunta, você fez a universidade em Fortaleza mesmo? Sim. Ah, tá bom. Qual universidade foi? Foi na Universidade Federal do Ceará. Ah, que legal. Sim. E, enfim, aí eu fui me envolvendo muito nessas questões acadêmicas e tudo mais, e era, assim, eu me dedicava àquilo por muito tempo, sabe? Era o dia todo, era uma graduação integral, então eu passava o dia todo na universidade, tinha que lidar com as outras coisas. E sem contar, assim, que tem seus chamados na igreja, então eu tava tão envolvida aquilo que o tempo foi passando e eu, tipo, eu acho que realmente o tempo que eu tinha pra servir missão passou. Claro que, se você é uma jovem que tem o desejo de ir pra missão, esses empecilhos, joga tudo pro alto e vai. Uhum. Tipo, se realmente você tem o desejo, mas como eu realmente não sentia no meu coração que eu tinha que ir, então aquilo pra mim, tipo, não, realmente esse é o caminho que eu tenho que seguir, sabe? Acho que é isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu a minha pergunta muito bem, obrigada. Foi interessante saber como foi esse seu processo de, tipo, nossa, tá, eu queria servir uma missão, mas porque todo mundo estava indo, até você entender que você não tinha o desejo de servir uma missão, ainda que tivesse o desejo de viver o evangelho, né? Sim. E tem muitas moças que se veem nessa situação e se sentem muito culpadas ou são muito julgadas por outros membros porque não serviram a missão, ou até pelos rapazes mesmo. Você não serviu a missão? Então você não é uma mulher, né, digna para que eu possa sair com você. E isso, na verdade, não tem muito a ver, né? As pessoas que querem servir missão, elas querem servir missão porque querem compartilhar o evangelho e dedicar aquele tempo da vida delas. Mas isso não significa que só os anos de missão são válidos. A gente precisa continuar compartilhando o evangelho toda a nossa vida. É só um período ali que a gente representa Jesus Cristo. Um período muito especial, mas ele não é necessário para todas as pessoas, porque não são todas as pessoas que vão alcançar o progresso que precisam nessa terra servindo uma missão, né? Sim. Eu acho pode começar. Desculpa. Não, tudo bem. E tem uma coisa também que eu sempre falo, pra talvez alguém que me pergunte, mas por que e tal? Eu falo, gente, eu tenho um testemunho muito forte de que se eu tivesse ido, de forma alguma seria um desperdício de tempo. Uhum. Eu acho que ninguém perde tempo em servir ao Senhor durante 1 ano e meio, 2 anos, que seja. Eu acho que é um período muito importante e te dá um repertório de experiências muito grande para que você possa até mesmo viver mesmo depois da missão. Seja para a sua carreira, para a sua vida familiar, para a vida que você vai construir depois. Isso vai agregar, assim, de inúmeras formas. Mas como você mesmo falou, não é só dessa forma que você consegue adquirir experiências, né? Exatamente. E isso não é pra desencorajar você que quer servir missão, não, tá? É realmente pra acalmar o coração das meninas, principalmente, que não sentem o desejo de servir porque sentem que precisam fazer outras coisas no momento. Sim. E como que foi pra você, então, esse processo foi tranquilo pra você decidir que você não iria pra missão e iria pra universidade? Eu acho que sim, eu acho que foi, assim, eu acho que ele foi se arrastando ao longo dos anos e eu fui meio que tomando essa decisão aos poucos. E pensando hoje, né, eu acho que durante aquele período eu não entendia muito bem o porquê de várias coisas. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu sempre tive o sentimento de que, ok, você tá fazendo isso da forma certa. Tipo,
Você tá no lugar certo. E pensando hoje, né, eu conheci meu esposo aqui em São Paulo. E hoje eu penso que quais escolhas teriam feito com que eu não viesse para São Paulo, eu não conhecesse o Felipe. Então, eu sou muito orgulhosa de todas as escolhas que eu fiz, porque todas elas me levaram a conhecer o meu esposo e ter a vida que eu tenho hoje, que eu sou muito grata, eu sou muito feliz. Então, eu acho que também tem muitas moças que talvez pensem, eu tenho um namorado, um noivo, e eu acho que eu tô com sentimento de ir pra missão. De novo, eu falo, veja se realmente você tem o desejo de ir pra missão, um desejo genuíno, ou se é realmente uma influência de alguma outra pessoa. Tipo, alguém tá te falando, seja um líder, um amigo, alguma coisa. Porque por mais que às vezes você acha que é o amor da sua vida, mas às vezes o timing não é certo. Tipo, você escolheu ir pra missão e aí você acabou vendo que não era realmente aquilo que você queria. E aí talvez o seu namorado conheceu outra moça. Várias coisas podem acontecer, é muito tempo, né? Mas eu acho que o timing é muito importante, sabe? Eu acho que você tem que ver, nossa, o que naquele momento vai ser mais importante pra mim? É realmente construir uma família e me selar aquela pessoa, ou é servir uma missão? Não tem uma escolha certa ou errada, mas realmente você tem que ponderar e tem que pedir a ajuda do Senhor. E eu acho que esse foi o meu caso, sabe? Não no sentido de ter um casamento, na época eu não tinha nenhum namorado, mas em relação aos estudos, né? Eu tinha que fazer essa escolha, mas eu sempre senti no meu coração, quando eu orava, quando eu ia ao templo, de que eu estava fazendo uma escolha correta. É muito importante nesse processo ter uma conexão direta com o Senhor, né? E ter esse processo de revelação. Porque é muito... Esqueci o termo que eu queria usar, peraí. É muito tênue a linha, né? Que divide o fato de você tomar aquela decisão por você, pelo seu desejo pessoal, e do Senhor. Às vezes é muito fino, né, mesmo, essa linha entre você conseguir discernir essas duas coisas. Mas é importante sempre buscar a revelação e buscar saber o que o Senhor espera de você. E isso que você comentou de tipo, nossa, eu me sinto bem fazendo o que eu faço, é uma confirmação de que tá certo, sabe? Agora, se você se sente incomodado ainda, ou você sente um pouquinho de angústia por estar fazendo aquilo, talvez aquela não tenha sido realmente a decisão exata naquele momento da sua vida. Então, vai muito de você com o Senhor. Então, aprender a ter esse processo de revelação é muito importante antes de tomar decisões. Né? Sim, o profeta tem falado, né? Ele falou na conferência, algumas conferências atrás, que hoje sem revelação nós não sobreviveremos, e realmente é isso, e é uma decisão muito pessoal. Assim, não deixem que ninguém tome essa decisão por vocês que têm que decidir entre vocês e o Senhor. Exatamente. E você comentou então, quando você estava falando sobre o seu processo iniciando a universidade, né, e tal, como que você decidiu fazer graduação em farmácia, assim? Você sempre gostou dessa área de biológicas, mas como que foi pra você falar assim, a administração não vai ser agora, vou fazer farmácia? Como que foi pra você? Eu acho que, por mais que eu tivesse essa facilidade com a administração e o desejo dos meus pais e tudo mais, eu sempre senti que a administração fosse algo que eu pudesse adquirir por habilidades durante a minha vida mesmo, durante a minha própria carreira. E assim, na farmácia existem diversas atuações, são mais de 100 áreas de atuação que um farmacêutico pode atuar. E muitas delas em cargos de gestão. Então, seja gerindo uma drogaria, ou uma farmácia dentro de um próprio hospital, ou um laboratório de análises clínicas. Então, muitas áreas seriam, apesar de ser farmacêutica, eu poderia atuar como uma administradora. Então, eu sempre tentei atrelar uma coisa à outra, né? O meu desejo de cursar essa graduação e
saber que eu tinha realmente o desejo de ajudar a vida das pessoas. Eu acho que quem decide entrar na área da saúde tem que ter isso muito dentro de si, esse desejo de realmente contribuir com a vida das pessoas. E então, né, eu entrei na farmácia, mas de certa forma eu ainda consegui englobar essa minha qualidade e esse desejo dos meus pais. Então eu tentei unir o útil ao agradável, né? E foi assim que eu fiz essa escolha. Eu não acho que foi algo difícil, porque eu sempre conversei muito com os meus pais sobre tudo isso e eles sempre me apoiaram. Claro que eles, como pais, eles podem ter revelação para me instruir e para me ajudar em qualquer demanda, qualquer dúvida da minha vida. E então a gente sempre resolveu isso conversando muito e, assim, sempre foi muito tranquilo com eles. Que bom. Então foi uma decisão, assim, bem tranquila para você seguir. Sim, eu sei que não é um privilégio para todas as pessoas, né? Muitas pessoas às vezes entram numa carreira por necessidade, até mesmo por pressão dos pais. Conheço muitas pessoas que só foram se dedicar realmente à carreira que queriam depois dos 30, 40 anos, porque naquele momento, né, jovem adulto, ele precisava de um emprego, precisava de algo rápido. Então, tipo, por exemplo, o meu pai é um exemplo desses. Assim, minha mãe concluiu o ensino médio, mas meu pai não concluiu, né? No último ano ele deixou pra lá. Mas hoje em dia ele é um empresário, eu diria que de sucesso. Então, assim, por que ele não fez naquela época? Porque ele precisava fazer um tecnólogo e ter um emprego e, enfim, cada pessoa tem a sua situação específica e eu sou muito privilegiada e eu tenho consciência disso, porque meus pais sempre me ajudaram, assim, financeiramente, até mesmo quando eu decidi morar em São Paulo, porque morar em São Paulo é muito caro. E você estudava, né? Sim, eu estudo, né? Então, até nesse período de adaptação, eles me ajudaram bastante. Isso não é uma coisa que todas as pessoas têm. Mas eu acho que uma coisa que todos podem ter é conversa. Né? Você conversar com seus pais, ou se não for seus pais, uma pessoa que você confia, pode ser o seu bispo, pode ser, não sei, o presidente do coro, a presidente da Sociedade de Socorro. Tipo, converse com uma pessoa que você sabe que vai entender o seu ponto de vista, sabe? A sua perspectiva. Porque também não adianta você conversar com, talvez, pessoas que não têm a sua mesma vivência, não conhecem o evangelho, às vezes elas não têm o seu ponto de vista, né? A sua perspectiva. Então, sempre busquem, assim, pessoas com quem vocês possam realmente contar. Em todas as áreas da vida, né? Tanto Sim. a secular quanto a espiritual. É muito importante. Você estava comentando, né, então, sobre isso, de que você, então, estudou em Fortaleza, se formou lá, e teve um momento que você veio para São Paulo, para continuar estudando, inclusive você estuda hoje. O que você estuda aqui em São Paulo hoje? Então, hoje eu faço doutorado na USP. Foi uma decisão meio que era que fazia mais sentido para mim, porque eu já tinha passado aproximadamente 5 anos fazendo iniciação científica. Eu não me formei em 5 anos, né? A farmácia é uma graduação de 5 anos. Acabou que eu demorei um pouco mais por conta da pandemia, que atrasou tudo, né? Algumas universidades ficaram paradas, foi o caso da Federal do Ceará. Então, durante todo esse tempo, né, era o que mais eu conseguiria agregar da minha experiência, seria realmente seguir na área acadêmica e fazer doutorado. E por que eu escolhi a USP, né? A USP é simplesmente a melhor universidade do Brasil, né? E é uma das melhores da América Latina. Então, eu queria que, se eu realmente ia me dedicar para aquela área, eu queria que fosse num polo científico. Então, eu queria vir basicamente para São Paulo. Se fosse USP, ou Unicamp, Unifesp, todas são universidades muito boas e são referências em pesquisa aqui no Brasil. E foi algo até que simples, assim, o processo. Eu achei que eu me sentia muito patinho feio, sabe? Nossa, eu sou daqui do Ceará, que às vezes, né, eu acho que é muito, talvez um preconceito, uma coisa que a gente coloca na nossa cabeça, né? Tipo, eu sou de uma região pequena, que é considerada pobre do Brasil e tudo mais.
mas na verdade o Ceará é referência em educação do Brasil, né? Tipo, de educação de ensino fundamental, ensino médio e tudo mais. E os cearenses são maravilhosos, eu tenho vários amigos do Ceará. É verdade. E eu fiquei com muito medo, tipo, nossa, será que eu vou passar na seleção da USP? Será? E aí eu fui meio que fazendo o processo aos poucos, né? De início eu não contei pros meus pais. Tipo, de primeira eu procurei conversar com a minha orientadora, né? Conhecer um pouco mais sobre a linha de pesquisa dela, se... Assim, é muito importante você conhecer seu orientador porque ele vai basicamente ser o seu chefe ali durante um bom tempo. Então, antes de fazer aquele compromisso, né, eu queria conhecer a pessoa. E a gente conversou e o papo fluiu. Eu gosto muito de ter orientadoras mulheres, eu acho que me inspira bastante. E aí foi muito legal, e aí eu fiz todo o processo seletivo. Cada departamento, cada programa de pós-graduação, ele pode ter um processo seletivo diferente, né? Eu tô falando aqui no meu caso, lá na USP, mas eu sei que para a área de línguas, de administração, pessoal da engenharia, pode ser diferente, tá? E aí eu fiz uma prova teórica sobre a sua graduação. Isso, sobre a minha área, focado em farmacologia, que seria a área que eu iria me especializar, né? Tá. E aí depois eu tive que fazer um teste de idioma. É muito importante que a gente tenha pelo menos uma segunda língua, principalmente o inglês, porque a maioria dos artigos científicos são em inglês, então é importante que você tenha uma certa fluência. E eu também tive que passar por uma prova, como se fosse uma entrevista com uma banca, que eu vou contar a minha experiência e eles vão avaliar se eu sou realmente capaz de realizar aquele projeto, de concluir a pós-graduação. Então foi basicamente esse o processo que eu fiz para entrar na USP. E aí quando eu recebi a resposta de que eu tinha passado na prova teórica, que é uma das primeiras etapas, se não a primeira, se eu não me engano, aí eu contei para os meus pais. Eu falei, olha, eu estou fazendo um processo seletivo para entrar na pós-graduação, na USP. Então, assim, se eu passar, eu tenho o desejo de ir e tudo mais. E de início eles ficaram meio assim, porque minha irmã já era casada, então eu era a única filha em casa. E claro que meus pais sabiam que um dia eu ia sair de casa e tudo mais, mas acho que eles não esperavam que eu fosse me mudar para outro estado, né? Então eles ficaram um pouco assim, mas da mesma forma, né? A gente conversou e eles entenderam os motivos pelo qual eu tinha escolhido fazer um doutorado e eles sabiam que aquilo era pro meu bem. E naquele momento, talvez, minha mãe não estava meio assim, mas a gente conversou depois e ela falou, não, filha, eu realmente orei ao Pai Celestial e eu sei que você vai ser muito bem sucedida nessa escolha que você fez. Então, foi basicamente isso. Que legal. Então, foi um processo bem tranquilo de novo, né? De você tomar essa decisão. E você é feliz com o doutorado que você faz hoje? Sim. Tem uma coisa que eu escuto muito às vezes, que pode... Acho que é uma frustração até de todas as pessoas que fazem, seja mestrado ou doutorado, é que muitas pessoas falam, mas você só estuda. Gente, não seja essa pessoa. A gente se dedica tanto, sabe? É algo que é integral. Eu passo dias, às vezes chego cedo, saio 10 horas da noite, às vezes final de semana. Tipo, a gente se esforça tanto pra ter uma pesquisa legal, pra contribuir com a ciência do Brasil, do mundo. E, então, não seja uma pessoa que fala, mas você só estuda. Nossa, deve ser um trabalho em dobro estudar, né? Porque você exercita a sua mente o tempo todo. Sim. Pra um projeto sair bem. Sim. E tem a parte, assim, no meu caso, tem a parte prática, né? Tem todos os experimentos de laboratório mesmo, que eu trabalho com cultivo de células, com animais, então, tipo, tem dias que eu só fico nisso, então, correndo de um lado para outro, e tem dias que eu fico mais no computador, lendo artigos, escrevendo artigos, e
E de fato, eu fico muito mais cansada quando eu tô no computador, porque eu tô realmente só ali queimando meus neurônios para escrever. Então, é algo que demanda muito da gente. Apesar de não ser muito bem reconhecido aqui como uma profissão, ser cientista deveria ser uma profissão. E então, eu só estudo, mas é muita coisa. Não é só estudo, né? E aí falando especificamente de uma vez que eu escutei isso, né? A pessoa me falou assim, mas por que você não faz um MBA? Tipo, e isso é uma coisa que muitas pessoas têm dúvidas, né? Tipo, qual tipo de pós-graduação, qual tipo de especialização eu devo seguir? Sim, essa era inclusive uma pergunta que eu ia te fazer. Você faz doutorado hoje, mas não existe só o doutorado para você fazer na área científica. O que as pessoas podem chegar a fazer? Terminei a graduação, mas quero continuar estudando. O que eu posso fazer? Sim. Existem 2 tipos de pós-graduação. Tem a lato sensu, latim, né? Lato sensu e stricto sensu. A lato sensu seria uma pós-graduação mais voltada para a sua área profissional. Então, entrariam nisso os MBAs, as especializações e as residências, no caso da área da saúde. Isso tem uma carga horária prática muito alta e no final você não recebe um diploma, você recebe um certificado de que você cumpriu durante um período de tempo, né? Geralmente, se eu não me engano, tem que ter no mínimo 360 horas, segundo o MEC, mas tem que conferir lá no site do Ministério da Educação. E a pós-graduação stricto sensu seria mais voltada para a academia, que entraria o mestrado e o doutorado, o pós-doutorado, enfim. E no final, quando você termina, você recebe um diploma, você recebe um título. Seja ele de mestre, para quem termina o mestrado, ou de doutorado, para quem termina o doutorado. E também você pode ter o de pós-doutorado. Mas geralmente a pessoa não chega para você e fala, pós-doutor, não. Chama de doutor, né? Ou doutora. Enfim, então tem esses 2 tipos de pós-graduação. Na pós-graduação stricto sensu, que é o meu caso, você pode fazer tanto em uma universidade privada quanto pública. Nas privadas, né, por serem privadas, tende a ser pago. Então, você paga para você fazer aquilo. Porque não tem só a parte prática, mas você também assiste aulas e tudo isso para te aprimorar como um cientista, no meu caso, né? Mas na universidade pública é tudo de graça, você faz completamente tudo sem pagar nada e inclusive você pode aplicar para receber uma bolsa de estudos, que é o meu caso. Eu já encontrei com várias pessoas que não faziam nem ideia que isso era possível, mas sim, você pode receber para ser um bolsista, para você fazer uma pós-graduação. No caso, quando você faz essa escolha, realmente você tem que se dedicar de forma integral, né? Porque você está recebendo ali um incentivo do governo, né? Aquilo vem... Ou seja, você recebe um dinheiro para estar estudando. Isso, tá, entendi. Isso agora. Seria o meu salário. E você recebe aquele incentivo do governo porque é uma forma do governo investir em ciência, em pesquisa, e aquilo vem dos impostos que todo mundo paga. Então, tipo, eu acho que é mais do que justo você se dedicar de fato àquilo, né? E não tratar aquilo como segundo plano. Então, você pode se aplicar a receber uma bolsa. Isso pode ser... Tem vários tipos de bolsas. Nós temos agências de fomento à pesquisa federais do Brasil todo, que tem CAPES, CNPq, e nós temos também as agências de fomento de cada estado. No caso aqui de São Paulo, tem a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, que é o meu caso, eu recebo a minha bolsa deles. E por que São Paulo também é a meca da ciência? Porque a FAPESP é a agência de fomento no Brasil hoje que paga o maior valor em bolsas. E recentemente teve um reajuste, inclusive, porque eles realmente notaram que eles estavam perdendo muita gente boa para o mercado de trabalho, porque viver em São Paulo é caro, né? Eu até já falei isso. E
não dá pra você viver com uma bolsa de R$ 2.500. Tipo, é muito puxado. Então, eles fizeram esse reajuste e, enfim. Então, hoje a agência de fomento que paga melhor os seus bolsistas, e é mais do que justo o valor que eles pagam, sabe? Porque vocês também contribuem muito para essa área, né? Sim. E querendo ou não, é realmente um incentivo para que a gente se dedique mais, né? Uhum. E realmente tenha resultados significantes. Eu acho que quem tiver curiosidade, que quiser olhar, né, tem a revista FAPESP, que eles estão constantemente publicando alguns artigos das pesquisas que estão acontecendo atualmente. E tem muita coisa legal, tipo, muita descoberta legal, e tudo isso é graças a isso, né, o incentivo do próprio governo. Legal. E quanto tempo que você tem que fazer o doutorado? São quantos anos? Ou não tem algo específico assim? Depende de cada programa. Tem um tempo de horas mínimo, eu não lembro agora ao certo, tem que olhar no site do Ministério da Educação, mas cada programa tem um tempo, né? No meu caso, no meu programa, são 5 anos. Mas por quê? Eu decidi pular o mestrado. Da graduação, por já ter tido experiência na iniciação científica, já tinha alguns artigos publicados e tudo mais, eu me tornei apta a pular o mestrado. Então, eu fui direto pro doutorado. Só que ele tem esse tempo a mais, né? Seria 1 ano a mais. Se eu tivesse decidido fazer o mestrado, seriam 2 anos, e o doutorado seriam 4 anos. Então, no total, ali, uns 6 anos para eu me tornar uma doutora. Como eu decidi pular o mestrado, são 5 anos no total, e no final eu recebo o título de doutora. Quando você for doutora, o que você pode fazer? Então... Muitas coisas, eu sei. Muitas coisas. Mas assim, o que é mais comum que as pessoas geralmente fazem quando viram doutores, principalmente na sua área? Então, isso também depende muito de cada região do Brasil, né? O Brasil é um país de território continental enorme. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos muitas indústrias farmacêuticas, que não é o caso, por exemplo, de outras regiões do país. Então, isso acaba que fica meio nichado. Aqui em São Paulo, a gente tem, acho que, muitas oportunidades. Eu poderia tanto prestar um concurso para ser professora universitária, seja em qualquer universidade do Brasil, com o título de doutora. Na USP, se eu não me engano, você precisa ter o pós-doutorado. Então, tem que se atentar a esses pré-requisitos de cada universidade, mas sim, isso me dá um título para que eu possa prestar alguns concursos. E querendo ou não, isso me coloca na frente de outras pessoas que não têm o título, né? Sim. Eu poderia ir para essa área da indústria, mas no setor de pesquisa e desenvolvimento, já que eu trabalho com farmacologia, então eu tenho um pouco de noção de fármacos e de como eu posso talvez redirecionar alguns fármacos que já existem, saber se as pesquisas que estão acontecendo, as descobertas daquele momento podem ser realmente viáveis para se tornar um fármaco comerciável. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer. Tem um ramo que está crescendo muito na minha área hoje, que eu não sei se tem um termo em português, mas basicamente você é o encarregado de assuntos médicos. Então, você faz uma ponte entre a indústria e os médicos, um grupo de médicos, seja qual que seja a área de atuação. Então, você vai passar para esses médicos, esse corpo médico, quais são as descobertas recentes, o que de novidade pode estar vindo. Você realmente vai meio que ser um professor, né? Você vai passar esse conhecimento. E é basicamente, assim, algo que eu quero muito para minha vida, é continuar com essa comunicação científica. Então você quer continuar fazendo pesquisas? Sim, assim, não sei se no futuro eu realmente vou continuar, eu vou ser uma professora, porque
muitas pessoas fazem a pós-graduação, né, com o intuito de realmente se tornar um professor. E isso é muito legal. Mas às vezes tem um limitante muito grande que são a quantidade de concursos que são abertos por ano. Às vezes não são abertos concursos todos os anos para todas as universidades, às vezes é só uma vaga, então a concorrência é muito grande. Então às vezes pode ser muito limitado. E aí você acaba tendo que optar por outras áreas, né? E mais uma coisa que eu quero pra mim, que eu tenho certeza que eu quero fazer pra minha vida, é continuar lidando com isso, sabe? Com as descobertas recentes. Eu acho que uma coisa que eu tenho que é muito importante pra área é ser curiosa. Tem que ser uma pessoa curiosa. Então, ter essa curiosidade de saber aquilo que tá acontecendo naquele momento e, tipo, nossa, eu posso passar isso para esse corpo clínico e eles vão conseguir ter um tratamento, vão conseguir bolar um tratamento melhor para certas pessoas, ou eles vão ter uma perspectiva de, nossa, eu tô tendo essas pesquisas e eu tenho essas pessoas, por exemplo, que têm algumas doenças que não tem cura. Tem muitas doenças hoje que ainda não tem cura, mas que tem um tratamento. Por exemplo, quem é portador do vírus HIV não tem uma cura, mas a pessoa tem um tratamento. Então, e a cada momento que passa, vão surgindo novas terapias para essas doenças. E é muito legal você poder pensar que você pode passar isso para uma pessoa e melhorar tanto a qualidade de vida delas e chegar até a curar elas, sabe? Então, eu acho que eu penso mais em seguir carreira mais nisso, né? Nessa comunicação científica, seja como no cargo de assuntos médicos, ou seja, realmente sendo professora numa universidade. Eu quero continuar em contato com isso. Que legal. É um desejo muito bonito no seu coração, né? De poder continuar ajudando as pessoas a terem acesso também a essa ciência que é descoberta e a conseguir descobrir novas, eu não sei os termos corretos, né, porque eu não tô nessa área, mas novos tratamentos e conseguir, enfim, ter um estilo de vida melhor. Eu vou perguntar uma coisa que eu não sei se você pode compartilhar, mas qual que foi, sei lá, talvez a última pesquisa que você fez, assim, no seu doutorado, que você se sentiu muito feliz e muito realizada? Então, é um processo, né, assim, até que a gente descubra um fármaco e descubra tudo a respeito deles, até o fármaco chegar ali na prateleira da farmácia para uso, é, assim, muito demorado, assim, acho que as pessoas não têm muita noção, mas é tipo uns 20 anos. Uau. Então, cada coisinha que a gente descobre, a gente já fica feliz porque a gente já sabe que é um passo para que talvez aquilo se torne realidade. Hoje, o que eu trabalho na minha pesquisa, né, eu trabalho muito com neurociência, né? Desde a graduação eu trabalhava com modelos de depressão e hoje eu trabalho com modelos de acidente vascular cerebral. Então é bem focado lá no sistema nervoso central. E hoje o que eu busco é usar um análogo ao nosso hormônio, o estrógeno, né, o hormônio feminino, para que ele possa ser um novo tratamento para as pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral. Então, é algo meio que assim, tipo, nossa, mas a gente vai tomar hormônio? Não, gente, não é um hormônio, é um fármaco. Ele é um análogo sintético e tudo mais. E assim, por mais que esteja em fase de pesquisa, né? Pesquisa pré-clínica ainda, tipo, é bem no início, sabe? Mas cada coisa que a gente descobre, a gente fica feliz. Então, assim, não é que eu não possa compartilhar nada, mas é que eu ainda não tive um grande resultado. Mas a gente já teve resultados preliminares para que eu realmente pudesse seguir nessa pesquisa, né? A gente já viu que ele é realmente neuroprotetor, então, quando uma pessoa passa por um acidente, né, por um AVC, ela sofre uma diminuição do fluxo sanguíneo naquela área, né? Se for, no caso, por um trombo. Então, aquelas células que ficam ali, elas acabam morrendo, né? Porque fica sem nutrientes, sem oxigênio, e elas podem chegar realmente a morrer, a serem lesionadas.
E aí isso vai ter um impacto que a gente já conhece, um impacto na fala, um impacto motor, cognitivo, de memória e tudo mais. E o que eu tive, né, foi em cultivo de células, então bem preliminar, mas que realmente quando foi tratado com esse análogo de estrógeno, ele teve um papel protetivo ali, né? Tipo, ele conseguiu conservar aqueles neurônios e as outras células que a gente tem no nosso sistema nervoso central, como microglia, astrócitos, são coisa bem focada. Bem científica aqui, né? Mas assim, por mais que a gente fale esses termos científicos, eu gosto muito de falar porque é uma forma da gente tentar instruir as pessoas mesmo. Olha, tem essa célula no seu cérebro e que ela tem esse papel e que é muito importante. Porque as pessoas, assim, geralmente conhecem um neurônio. Mas não é a única célula do nosso cérebro, né? Do nosso sistema nervoso central. Tem muitas outras e todas têm um papel muito importante para que tenha um funcionamento legal. Mas eu acho que foi isso. E isso foi realmente o nosso ponto de partida. Tipo, não, ele realmente tem um efeito ali, mesmo que muito preliminar, foi em cultivo de células. Então, é algo que, assim, não... A gente tenta translacionar para um ser vivo, né, como um animal ou um ser humano, mas não tem como a gente falar, nossa, vai agir realmente da mesma forma. E o meu doutorado eu vou realmente ver isso, né, eu vou tentar fazer esse modelo em animais no início, e se der tudo certo, daqui a alguns bons anos, a gente tem os testes clínicos e tudo mais, então, tipo, é bem preliminar. Mas quem sabe daqui a 20 anos esse medicamento tá aí pra ser utilizado. Daqui a 20 anos vai ser rapidão, pô. Você vai ter 47, né? Daqui a 20 anos. Ó, vai estar novona ainda. Bom, vai ser ótimo ter uma patente. Vai ser muito bom. Legal, gostei de saber sobre como que você tá... Eu gostei de saber sobre o seu projeto, né? Sobre o que você deseja fazer. E é uma área que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, né? Essa pesquisa. O acidente vascular cerebral, o AVC, ele é basicamente a segunda ou a terceira causa de maior debilitação das pessoas, né? Porque eu não sei agora ao certo, mas assim, as doenças cardiovasculares, elas são muito comuns, né? Muitas pessoas têm hipertensão ou propensão a ter uma trombose e tudo mais. Então, isso acontece com muitas pessoas. E realmente pode chegar e levar até a morte, mas quando a pessoa não morre, ela fica muito debilitada. Com muitas sequelas, né? Então, se isso der certo um dia, que lógico que é o que eu quero, isso pode mudar realmente a vida de muitas pessoas. E é uma coisa que realmente me faz brilhar o olho, assim, por essa área de, apesar de muito longe, tudo que todo cientista quer, ou pelo menos na minha área, né, de biológicos ali, da neurociência, é realmente ter um impacto ali na vida das pessoas, né? E ajudar de alguma forma as pessoas. Sim. É um dom, né? Não é todo mundo que tem esse dom, então parabéns por estar exercendo esse dom. Obrigada. E, bom, você estuda muito, você faz muitas pesquisas, você está nessa área, então já... Há quanto tempo você faz o seu doutorado? Então, eu tô no início do 3º ano, então somando com os meus anos ali de iniciação científica, tem já uns 7 anos. Há quase 10 anos estudando, então você tem vivido isso por muito tempo, né? E queria saber de você, quais são algumas dificuldades nessa área que você tem vivido durante todos esses anos e como que você consegue conciliar com o Evangelho, como que você consegue viver o Evangelho de Jesus Cristo mesmo estando nessa área? Eu acho que uma coisa que pode acontecer para quem vai para essa área, talvez é ser um pouco cético, sabe? E assim, a gente trabalha muito com coisas que sejam realmente palpáveis. A gente tem que ter uma hipótese, a gente coloca essa hipótese à prova e para isso a gente faz experimentos. Então, acho que as pessoas elas podem se tornar muito realmente céticas, sabe? Ela precisa de uma prova, algo concreto, algo ali para realmente acreditar.
E eu acho que uma coisa que me ajuda muito tendo o testemunho, o Evangelho de Jesus Cristo, é que tudo faz sentido, sabe? Eu tenho certeza. O Pai Celestial, ele é o ser mais inteligente que a gente conhece. Ele conhece cada átomo que está aqui e foi assim que ele criou mundos e que ele continua a cuidar da gente. E nada mais sensato do que a gente também tentar compreender um pouco essa grandeza dele, né? Buscando também o conhecimento. Então, eu não acho que uma coisa exclui a outra. Eu não acho que ciência e religião, elas andam separadas, sabe? Eu acho que elas têm tudo a ver. Elas são bem interligadas. E foi algo também que eu tive esse testemunho bem reforçado no meu coração quando eu fiz minha investidura no templo. E eu vi ali o plano de criação, quer dizer, a criação e o plano de salvação e tudo mais. E eu fiquei pensando, nossa, realmente o Pai Celestial, ele é muito especial, tipo, ele realmente cuida da gente. E nada do que as coisas que os livros falam é mentira e tudo mais. Não, eu acho que talvez tenha um conhecimento ali que a gente ainda não tá apto a receber, pra gente realmente fazer essa conexão. Mas eu tenho certeza e eu sinto no meu coração que realmente tudo faz sentido, sabe? Então eu acho que quando eu penso assim, nossa, por ter o Evangelho, eu me sinto tão em paz em saber das coisas que eu sei, fazer o que eu gosto de fazer, que é ciência. E outra coisa que eu vejo que pode ser um empecilho também é que é isso que eu até já comentei, né? Muitas pessoas às vezes não reconhecem como de fato uma profissão, né? Ficam falando, mas vocês só estudam e tudo mais. Então, às vezes isso pode ser bem desencorajador. E a gente vê que muitos alunos de pós-graduação até têm passado por muitos problemas emocionais. Isso não só alunos de pós-graduação, mas isso é um problema mundial, né? Muitas pessoas têm tido isso mais aflorado por tudo que a gente tem vivido, né? Questões ambientais e tudo mais. Mas a gente tem muito isso na pós-graduação. Muitas pessoas com problemas emocionais. Porque às vezes não tem uma perspectiva legal de carreira, ou porque é muito desencorajado, e por ter pessoas que falam, mas isso não dá em nada, você tem que trabalhar, e tudo mais. Então isso pode ser algo que me desencoraja. Pode ser desencorajador, né, tipo, pra alguém. Mas eu sei que o Pai Celestial, ele quer que a gente seja autossuficiente, que a gente busque conhecimento e tudo mais. E a gente é ensinado isso na igreja, né, tem vários programas de autossuficiência. E eu não excluiria essa área como uma forma de você realmente se tornar autossuficiente. Claro que aí vai da escolha de cada um, né? Tipo, do seu momento de vida e tudo mais. Mas pra mim foi assim. É dessa forma que você lida, né? Com as dificuldades da área, mas vivendo o Evangelho. Sim. E tem alguma escritura que te acompanhou ou te acompanha nesse seu trajeto que você gosta bastante? Sim, tem uma escritura, vou até abrir aqui, que é uma das minhas escrituras favoritas. Na verdade, são duas. E elas ficam em Doutrina e Convênios. A primeira que eu vou ler para vocês, ela fica em Doutrina e Convênios 131, versículo 6. Que ela fala o seguinte: é impossível ao homem ser salvo em ignorância. E aí você já fica, nossa, então eu realmente preciso buscar conhecimento para eu ser salvo, né? E a outra, ela fica em Doutrina e Convênios, seção 130, né, uma seção antes, os versículos 18 e 19, que fala assim: qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nesta vida surgirá conosco na ressurreição. E se nesta vida uma pessoa, por sua diligência e obediência, adquirir mais conhecimento e inteligência do que outra, ela terá tanto mais vantagem no mundo futuro. E quando eu li essas escrituras ainda jovem, né, no seminário, eu achava muito legal, porque ele falava assim: se você for inteligente, você vai ter vantagem. Uhum. E aquilo sempre ficou comigo, assim, apesar de que eu sei que não é tão simples, né, eu não acho que
para você buscar conhecimento, você necessariamente precisa fazer uma pós-graduação, você precisa fazer uma faculdade. Eu acho que o importante, ou o que o Senhor quer passar pra gente, é que a gente precisa buscar conhecimento no geral, né? Seja aprender uma nova língua, aprender uma habilidade nova. Tudo isso contribui para que você se desenvolva intelectualmente. Sempre estar aprendendo algo novo, né? Nunca ficar parado. Sim, e isso pra mim foi tipo uma corda, assim, sabe? Tipo, eu sei que a gente precisa, né? Claro, a gente precisa ser autossuficiente, a gente precisa ter um salário para se sustentar, para cuidar dos nossos filhos no futuro, para ajudar as outras pessoas, né? A gente precisa ter dinheiro e ter bens. Mas aquilo tudo não vai fazer diferença pra gente no mundo vindouro. Mas ter conhecimento e inteligência vai, é uma promessa de Deus pra gente. E eu sempre fiquei com isso na minha cabeça e aquilo foi meio que um lema pra mim. Eu acho que agregou muito ao meu propósito, é um valor pessoal meu de realmente buscar conhecimento e de estudar. Por mais que não só pra essa vida, né? Porque não é só pra essa vida, né? Uhum. Tanto a nossa família quanto o conhecimento vai com a gente pro futuro. Uhum. Então, aquilo foi realmente um gás, assim, pra mim. E sempre quando talvez eu esteja meio assim, eu não sei o que fazer, eu lembro dessa escritura e eu penso, não, é isso que eu quero pra mim. Então, vai dar certo. Quer ter mais conhecimento e mais vantagem. Exatamente. Tá certo. Então é muito importante, né, reforçar para os jovens que independente se você quer fazer um doutorado ou não, um mestrado, enfim. Talvez você queira só fazer a graduação e não queira mais estudar e tá tudo bem. Mas sempre buscar ser curioso e aprender coisas novas, né? Sim. O meu marido, ele é muito curioso. Tipo assim, tudo que eu pergunto pra ele, ou tudo que ele tem dúvida, ele vai lá e joga no chat GPT, ou ele joga no Google e ele procura e pesquisa e ele sempre fala pra mim, como que você quer criar um mundo se você não tem um conhecimento sobre isso, né? Sim. Então, é muito importante sempre a gente ter mais conhecimento e isso é muito valoroso, né? E é muito nobre ter esse desejo de conhecer mais. Gosto muito dessas escrituras também. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente. E você falou que você, enfim, acha que é importante que nós tenhamos autossuficiência também. Então, em breve, você vai terminar o seu doutorado. Não que você não tenha autossuficiência agora, mas em breve você vai terminar e você vai começar a poder exercer a sua profissão de outras formas. Então, eu quero saber como que você pretende lidar com a sua profissão, com o que você quer seguir com a sua carreira e com o seu desejo de ter filhos, que eu imagino que você tem o desejo de ser mãe. Como que você pretende conciliar as duas coisas? É algo que com certeza tá nos meus planos. Hoje em dia, inclusive, eu acho que é uma coisa muito comum a gente ver cada vez mais jovens que não têm o desejo de serem pais, né? Seja homem ou mulher. Mas é algo que eu sempre quis, né? Desde jovem eu sempre quis ser mãe. E principalmente agora, né? Que eu sou casada já há 1 ano e tudo mais, eu cada vez mais penso em quando isso vai acontecer, né? E eu acho que tem muitas moças, mulheres que talvez pensem, tipo, não, eu preciso fazer isso para ter filhos, ou sempre coloca meio que um empecilho, né? Não que você não pode se planejar, isso é completamente normal e louvável, é uma decisão entre você e o Senhor, entre você, seu esposo e o Senhor. Mas eu vejo que cada vez mais pessoas têm deixado isso de lado. Têm priorizado muito a carreira e deixado a família de lado. E eu não quero isso, né? Tipo, eu realmente espero construir uma família. E com certeza isso vai ser, né? Tipo, hoje eu penso mais ou menos o que eu quero fazer, mas eu não sei se vai ser bem assim, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, às vezes a gente não conhece o que é que o Senhor tem preparado para nós. Mas eu realmente penso em ir para uma área, né, como eu te falei, para essa área mais de comunicação científica, em que eu realmente vou ter um emprego estável, que vai ter uma licença maternidade legal, benefícios e tudo mais. Não penso em deixar minha carreira de lado, mas se for o caso também, eu não vejo nada de mal, não vejo problema algum de talvez parar um tempo de trabalhar e me dedicar aos meus filhos.
minha mãe fez isso, minha sogra fez isso, e, tipo, chegar num ponto que, eu tiver que parar um pouco de trabalhar, assim, eu não tenho problema nenhum. Eu sei, eu tenho um testemunho que o chamado de mãe é algo é magnífico. E eu tenho o desejo realmente de ser mãe. Então, pra mim, não é algo triste ou pesaroso, eu tenho que abdicar da minha carreira. E eu não acho que eu tenho que abdicar por completo. Eu vejo que, tipo, eu posso, ali por alguns anos, talvez, no início, que talvez seja mais complicado, parar um pouco, mas depois eu posso voltar. Conheço várias pessoas que fizeram isso. Minha mãe fez isso, minha sogra fez isso, se dedicaram a cuidar dos filhos. E minha mãe hoje tem uma carreira, né? Ela, junto com o meu pai, eles cuidam da empresa. E assim, não atrapalhou em nada, eu acho que só agregou, na verdade. Então, eu não vejo isso como um empecilho. Eu não vejo ter filhos como um empecilho. É algo que acrescenta muito na nossa vida. Eu tenho certeza, assim como o casamento. Eu tinha o testemunho de que o casamento era muito importante, mas até eu me casar e realmente saber, né, eu não tinha como falar. Mas realmente tem sido algo diferencial no meu crescimento espiritual e como pessoa também. O amadurecimento que a gente tem depois de fazer esse convênio é muito grande. Assim como os filhos, né? Uma grande responsabilidade. E o Pai Celestial, ele confia esses filhos dele a gente, para que a gente possa cuidar deles e possa instruí-los. Então, eu quero fazer isso da melhor forma possível. E pode ser que eu realmente continue trabalhando e vou tirar uma licença maternidade, ou eu tenha que abdicar durante um tempo para cuidar dos filhos, e para mim isso não vai ser problema algum. Tá aberta a todas as possibilidades. Sim, eu acho que vai depender ali do que realmente da oportunidade que acontecer no momento. Talvez uma oportunidade legal de emprego, também tenho que ver como que vai estar a situação financeira da nossa família, né? Como vai estar o emprego do meu marido, tipo, vai estar legal, porque eu acho que a gente tem que ter essa preocupação. Não é simplesmente, o Senhor mandou que a gente tenha filhos, então vamos ter filhos. Sem ter nenhum tipo de preparação, né? Tipo, seja financeira, intelectual, espiritual, a gente tem que se preparar, claro. Então, o Senhor, Ele ajuda, Ele provê, mas tem que ter a nossa parte, né? Então, eu acho que vai depender um pouco da situação ali. Mas, sim, realmente ter filhos tá nos meus planos e acho que tá bem mais perto do que longe. Que legal. Tô animada pra ver as mini agora eu tô perguntando da sua irmã, que é Pamela. Tô animada pra ver agora as mini Palomas, os mini Felipes, assim, vai ser engraçado. Nossa, os mini Felipes vão ser muito engraçados. Muito bom. Realmente, né, quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor, que é isso que você acabou de falar, Ele abençoa a gente em dobro, né? Então, você casou, cumpriu um mandamento muito importante e o Senhor continua te abençoando. Quando você tiver filhos, que é um outro mandamento também, Ele vai continuar te abençoando. E essa preparação é importante. Tem uma escritura que fala, não lembro o versículo agora, mas diz que se você está preparado, você não deve temer ao que vai acontecer, né? Então, a preparação é a base de tudo. E eu gostei muito de tudo que você trouxe de conhecimento pra gente sobre a graduação e sobre a pós-graduação, o doutorado em específico, né? Talvez alguns jovens nunca tenham escutado falar, talvez seja uma pergunta de algum deles sobre como funciona, sobre como eles podem fazer. Inclusive, jovens, se vocês tiverem alguma dúvida, já vou comprometer aqui a Paloma, pode deixar aqui nos comentários e a gente manda pra ela pode entrar em contato com vocês, seja por rede social, por WhatsApp, por e-mail, enfim, e vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Mas é importante lembrar que se você tem o sonho de seguir uma carreira acadêmica, não desista dela. Então, por isso, Paloma, para terminar o nosso podcast, eu queria que você pudesse compartilhar um conselho para os jovens que pretendem seguir uma carreira acadêmica. Acho que o meu principal conselho, e na verdade ele nem é meu, eu vou reproduzir um conselho que eu recebi de um ex-presidente de estaca meu, que foi algo bem diferencial pra mim. Quando eu tava ali na metade da graduação, eu também fiquei um pouco angustiada, assim, tipo, eu não sei o que é que eu quero, assim, no futuro.
e eu conversei com ele era inclusive não sei como que fala hoje em dia, mas ele era o encarregado de autossuficiência da área ali, em Fortaleza. É o líder de autossuficiência. Isso, ele era o líder de autossuficiência. E aí eu procurei conversar com ele e ele foi muito, assim, pontual, né? Ele falou o seguinte, isso tudo foi numa conversa, né? Ele foi me perguntando e ele falou assim, como que Joseph Smith descobriu a igreja, né? Ele estava numa época que ele também estava com muitas dúvidas sobre qual religião seguir e tudo mais. E o que foi que ele fez? Ele visitou várias denominações, ele conversou com as pessoas, ele buscou conhecimento daquelas igrejas que estavam ali. E no final, né, ele fez uma oração e ele teve a primeira visão que a gente conhece, tá nas escrituras, né? Que Deus e Jesus Cristo apareceu para ele e falaram que nenhuma igreja ali era a igreja verdadeira de Cristo e que ele deveria, né, restaurar a igreja verdadeira de Jesus Cristo. E ele ficou falando, a gente tem que seguir o nosso profeta, a gente tem que seguir o exemplo dele. E como que eu posso fazer isso, né? Como que eu posso aplicar isso para a minha vida pessoal e profissional? Se você tem um interesse ou tem uma curiosidade, converse com as pessoas que fazem aquilo, né? Que tem isso na sua rotina, no seu dia a dia. Procure conhecer as pessoas, a rotina delas, quais que são as perspectivas de carreira para essa área, qual o nível de entendimento que você tem que ter, né, de conhecimento acadêmico mesmo, e veja se realmente é aquilo que você espera, né, se não tem alguma coisa que você imaginava que era diferente e tudo mais, e faça uma oração. O Senhor, Ele vai responder sua oração, assim como Ele respondeu a minha, e eu acho que Ele também deve ter respondido a da Júlia, e Ele vai te ajudar a tomar essa decisão. Então, acho que o meu conselho, né, assim, no geral, conheça e depois faça uma oração, que o Senhor vai te responder. Exatamente. Eu queria acrescentar uma pequena dica nesse conselho. Por muitas vezes na minha vida eu precisei tomar muitas decisões. E quando se trata de uma decisão muito importante, eu quero ser muito cuidadosa e tomar a melhor decisão mesmo com a consciência de que o Senhor aprova aquela decisão, sabe? Uhum. Então, um exemplo muito claro pra mim é quando eu precisei vir pra São Paulo. Porque assim, eu comecei a faculdade antes da missão, tranquei. Retomei a faculdade depois da missão e pra vir pra São Paulo eu teria que trancar de novo e ficar mais um ano sem estudar pra conseguir recomeçar a minha faculdade de novo. E aí eu lembro que a minha mulher natural não conseguia tomar essa decisão. Eu tinha desistido de tomar uma decisão e abrir mão de tudo. Então eu fiz uma lista mesmo, escrita, coloquei os prós de vir para São Paulo e de fazer tudo que eu precisava fazer aqui e os contras. E eu ponderei sobre aquela lista e falei, olha, Senhor, esses são os prós e contras mais importantes para mim. Qual que vai me ajudar a alcançar ser a mulher que você espera que eu seja? E aí tinha um pequeno pró e um pequeno contra. O pró de vir para cá seria que eu precisaria sair da minha zona de conforto. E o contra seria que se eu permanecesse na minha cidade, eu estaria na minha zona de conforto. E aí me veio muito nítido na mente uma frase assim, ninguém progride na zona de conforto. E eu falei, eu preciso progredir nessa terra, pra isso que eu vim, né? Então aí eu tomei a decisão de vir pra São Paulo. Então às vezes você precisa dar ferramentas pro Senhor te ajudar. Seja você conversar com outras pessoas, seja você fazer uma lista, mas sempre consultá-lo e estar muito atento ao que o Senhor espera de você. Sim. E uma coisa que eu quero acrescentar também é que você tem que ser paciente. A gente sempre espera que a resposta venha de imediato, né? A gente fechou o olho, pronto, já vai ter a resposta. E não é assim que acontece, né? O Senhor, Ele tem o tempo dele e a gente tem que seguir isso. E uma coisa que eu senti muito é que durante todo esse processo do processo seletivo de entrar, né, no doutorado na USP, o processo de mudança, o processo de adaptação em São Paulo, em tudo isso eu senti muito a mão do Senhor, sabe? Tipo, me ajudando, colocando pessoas muito boas pra me ajudarem a me adaptar.
assim, até uma coisa que eu acho que realmente foi o Senhor que me colocou aqui no momento exato e tudo mais, foi ter conhecido meu esposo. Eu não cheguei a contar, mas quando eu me mudei pra São Paulo, eu me mudei pra ala dele, que era a ala mais próxima ali à região da USP. E assim, depois de 2 meses que eu tava aqui em São Paulo, a gente já começou a namorar. 6 meses depois a gente noivou, 6 meses depois a gente casou. E algumas pessoas podem considerar rápido, né? Mas assim, o sentimento foi tão claro que o Pai Celestial realmente tinha me colocado ali naquele momento exato para que eu pudesse conhecer Ele, que foi mais uma confirmação de que aquela decisão para minha carreira tinha influenciado na minha vida pessoal, né? No meu relacionamento. E então é muito importante que a gente seja paciente. As respostas não vão vir de imediato, mas à medida com que você vai dando aquele passo de fé, o Senhor, Ele vai te mostrando, isso tá certo, tô aqui, vou te ajudar, sabe? Então, sejam pacientes. Exatamente. E da mesma forma, caso você dê um passo errado, o Senhor, Ele vai mostrar que tá errado, mas Ele vai te mostrar um caminho para fazer o que é certo. Então, não se preocupe, de toda forma vai dar certo, se você confiar em Deus. Sim. Sempre dá. Mas muito obrigada, Paloma, por esse podcast, por compartilhar seu conhecimento, por essa conversa também, né? Espero que vocês, jovens que assistiram até o final esse podcast, que vocês realmente sintam no coração de vocês que o Senhor confia em vocês. Foi falado muito sobre isso na conferência geral, né? Que Deus confia na nossa capacidade de tomar decisões e que Ele sempre vai estar do lado de vocês para ajudar vocês a tomarem essas decisões. Então, a Paloma, ela é uma prova viva disso. E eu acredito que tem muitos outros jovens adultos ou jovens mesmo da URM, muitos líderes que tenham experiências que podem compartilhar com vocês. Então, conversem com eles. Assistam os nossos outros podcasts, nós falamos sobre vários temas aqui com vários jovens. E antes de se despedir, você queria dizer alguma coisa para os jovens? Eu acho que uma coisa que eu finalizaria, né, com as coisas que a Julia acabou de falar, é que confie nos seus líderes também. Eu tive, durante todo o meu percurso, né, durante a minha juventude, a faculdade e tudo mais, eu tive líderes muito inspirados que me ajudaram a me sentir muito amada, de sentir realmente o amor de Deus por mim e saber que eles estavam ali para me ajudar e para me apoiar. E por muitas vezes, talvez eu não me sentisse capaz de assumir algum tipo de chamado na ala, mas os meus líderes sempre foram muito enfáticos de dizer, não, eu senti, eu sei que o Pai Celestial quer que você faça isso. E da mesma forma me apoiaram quando eu me senti sobrecarregada. Então, confiem nos líderes de vocês. E eles são realmente pessoas com quem vocês podem contar. Eles amam vocês. Como eu senti o amor de Deus através deles, vocês também vão sentir. Muito obrigada. Então é isso, jovens. Se vocês têm de 12 a 35 anos e ainda não estão inscritos no nosso canal, você precisa mudar isso agora, se inscrever aqui embaixo. Deixa sua pergunta, se você tiver qualquer pergunta que seja, nós vamos nos esforçar por responder. E é isso então, jovens. Tchau, tchau e até a próxima.